Amém. Assim. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém? Graças a Deus nos reunimos aqui mais uma vez. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Eu vou trocar esse microfone que já vai estar na tábua da beirada. Trocar o microfone rapidinho. This is a demonstration of Wirecast. 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 Isso. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Mas graças a Deus nos reunimos aqui. Fiquei muito feliz de Nelimar estar aqui com a gente hoje. Esse domingo para trás eu estava acompanhando via internet. Tá pessoa assim, ousada. Estava acompanhando via internet. Hoje está aqui com a gente. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Começamos a falar na semana passada sobre graça. Não é isso? Demos uma pincelada na graça comum. E estamos em Romanos quanto? Passamos Romanos 1. Estamos também em Romanos 8, não é isso? Romanos 8. Nós lemos o versículo 1. Vamos ler de novo Romanos 8, 1. Hoje de novo. Vamos continuar a partir daí. Amém? Pode ficar de pé. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, segundo a tua grande e grata misericórdia, nós vamos falar a tua palavra, Senhor. Se conosco, Pai, nos ajuda, Deus amado. Nos dá, Deus amado, o teu favor, ó Pai, nos dá, Senhor bendito, a tua misericórdia essa noite. Que nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Deus amado, a falar de Ti e de Ti somente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Falando esses dias sobre condenação. E nós não lemos o texto não, né? Não lemos não. Comecei a orar. Não, podemos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos nos deter aqui, pode se sentar. Vamos nos deter aqui. É que eu não orei para abrir o culto, eu estou assim, está faltando orar para abrir o culto. Só nos deter nesses poucos versículos, depois vamos continuar. Que eu achei interessantíssimo quando estava lendo. Presta atenção, parece não, Paulo afirma. Pega do 1 para mim, Sara. Paulo afirma umas verdades. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne e segundo o Espírito. Guarda condenação na cabeça. Condenação. Condenação já sabemos o que é, sabemos de tudo. Aí começa no 2, porque a lei do Espírito de vida, Espírito maiúsculo, né? Então, Espírito de Deus. O Espírito que dá vida, que nos vivificou, nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos pecados, me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou. Então eu estava debaixo de um jugo acorrentado. Ele foi lá e me livrou da condenação pelo pecado. Agora sobe no 3. Porquanto que era impossível a lei. Era o quê? Impossível.
Por que a lei era impossível? Era impossível a lei fazer a obra da redenção. Porque era impossível do homem cumprir a lei. Ainda que ele cumprisse externamente, cumprisse os rituais externamente, internamente ele pecava. Ele não conseguia cumprir toda a lei por dentro. Né? Ele desejava a mulher do próximo, desejava o carro do próximo, desejava tudo do próximo. Não tinha jeito lá dentro, ele não cumpria. Então a lei era impossível de ser cumprida, porque ele tinha por dentro de si um coração de carne. Carne, coração de pedra, de carne, um coração obstinado. Obstinado. Nós estávamos falando isso na quarta-feira, né? Quarta-feira, vou dar uma pincelada aqui na quarta-feira. Então era impossível a lei entrar dentro do homem, porque a lei é um fator externo. Fator externo, estava em tábuas, eles estavam falando sobre a lei. Então eles aprendiam de ouvir falar, era lição oral. E entrava no ouvido, ficava no intelecto, mas não descia às vezes ao coração. Então o problema era o coração do homem, porque o coração sofre a influência espiritual. Aí eu vou fazer a pergunta: o coração sofre uma influência espiritual? Sofre influência carnal? Sofre, parece que é a junção, o encontro da alma, o espírito ao coração. Porque tudo ali influencia ele. Por isso que Deus troca. Por isso que quando o cara se converte, Deus dá um novo coração, troca o coração do cara, né? Nasce de novo. Faz ali essa junção diferente agora. Agora é diferente. Então o espírito tem um espírito agora, não é mais um espírito fraco, é um espírito forte. O espírito de Deus está em você e te ajuda a segurar a sua onda, a segurar seu problema. Então isso é impossível a lei. Visto que a lei estava enferma pela... atuava só na... E carne e sangue herdam o reino de Deus? Não, o problema era o espírito. Mas a lei estava enferma pela carne, porque ela era para frear a carne. Ela era como um freio, como freio de cavalo, feito testeira de cavalo. Como é que chama? Era tudo que para poder segurar a carne, mas a carne achava um jeito de olhar para baixo. A carne achava um jeito de tirar o freio da boca. Porque não aceitava, porque a carne é ferro, a lei é ferro e fogo. A alma que pecar, essa morrerá, a alma que transgredir a lei, essa morreria. Né? Por exemplo, a lei era tão triste, tão terrível, que a criança que era desobediente tinha que ser pregada do lado de fora, né? Como fala o Salmo, né? Pregado do lado de fora da casa e vinham os vasos do céu e arrancavam o olho dele. Era para feito isso. Se a criança desobedecesse o pai, ou fazia isso, ou levava para o sacerdote, e ela era apedrejada. Então a lei era dura, né? Acho que nenhum de nós aqui estaria vivo nessa época, né? E eu não estava vivo nessa época, né? Era desobediente. Por dentro era terrível. Era uma praga por dentro, né? Era uma praga. Então vamos lá. Enfiando pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança. Opa! Semelhança. O verbo se fez e habitou. Por que semelhança de carne? Por que Paulo não falou isso? Que ele mandou em carne. Era Deus Espírito. E outra, ele não foi formado por dois óvulos humanos. Só um. Duas células humanas. O óvulo de Maria foi fecundado divinamente. Não foi para um outro homem. Não foi para um homem. Mistério de Deus. Não herdou o pecado de Adão. Então, semelhança de carne. Apesar de ser de carne, feito tudo, mas não herdou o pecado de Adão. Não estava mais dentro da estirpe de Adão. Porque o pai dele agora é outro. O pai da carne, Jesus, é outro pai. É o pai celestial, o próprio Deus. Então foi formado. Até um amigo meu, que ele está estudando biologia, falou que Jesus Cristo, ele é haploide. Eu nunca tinha ouvido essa palavra que ele falou comigo. Ele é haploide. Ele é um ser vivo que a sua origem foi a partir de uma só célula. Eu falei, quando o ser vivo sai de uma só célula, ele é um haploide. Né? Quando sai de duas células, é um diploide. Olha que legal. Então Jesus Cristo parece que era um haploide. Não, mas tirando o mistério da concepção, nós vemos então, mas ele tinha carne, ele era feito de carne, era feito de osso, tinha sangue, sentia dor. Então semelhante à carne. Semelhante. Paulo pode ter colocado semelhança de carne por causa disso, ou apenas uma tradução falou, mas certo é que o verbo veio em carne. Da carne do pecado. Aí sim, da carne do pecado. Então por isso que ele usa semelhança. Porque não era carne de pecado, ele não pecou. Jesus Cristo tinha a sua luta contra a sua carne, a sua natureza humana? Tinha. A natureza humana tinha, ele lutava contra os desejos dele. Eu acho que sim. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí ele luta com a palavra, com fome ele estava, porque a Bíblia fala, e ele teve fome. Necessidade natural, teve fome. Em semelhança de carne do pecado, pelo pecado,
Por causa do pecado de quem? Nosso. Pelo pecado condenou, presta atenção, o pecado onde? A carne então, então o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, porque quando eu morrer, o que vai para debaixo do chão? A carne. E eu estou com o meu pecado condenado onde em mim? Na carne. Então perdoados são os meus pecados, agora na minha vivência, e quando eu morrer, não se dão conta para mim esses pecados, porque já foram enterrados, porque está na carne. O pecado não está no espírito. Agora eu pergunto, uma pessoa que não tem Jesus, o pecado está no espírito também? Na alma? Está impregnado, está impregnado. Por isso é que ele desce para os infernos. Por isso que ele experimenta a segunda morte. Porque diante de Deus não para nenhum pecador. Salmo 1 fala que o ímpio não subsistirá no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Justos sabemos que é justificados. Então não tem maneira, porque ele está em pecado. Quando ele morre, ele carrega em si o seu. Quando ele chega diante de Deus, diante do trono branco, chega a ele e o pecado dele. Agora nós chegamos diante de Deus com pecado ou sem pecado? Sem pecado, porque o nosso pecado foi condenado na carne. Então acabou, minha filha, vai embora. Morreu. Isso é o grande mistério da redenção, o grande mistério. Para onde foram os meus pecados? Deus perdoou os meus pecados, eles foram condenados na minha carne, para que através disso se cumprisse a justiça da lei. Isso é, a lei exigia o quê? Sangue. Quer sangue? Então toma. Toma o sangue desse caboclo aí, com a carne, com os ossos, com tudo, come, consome. Porque o que? Agora os pecados dele foram perdoados, porque não tem mais condenação nele. Ele agora não é mais condenado pelos seus pecados na carne, porque ele anda em espírito e não segundo a carne, não segundo a força do pecado mais. Não dá nada aproveita. Por nada aproveita, porque o pecado está condenado. Jesus Cristo, além de Jesus, ele condena o pecado dentro do invólucro carnal. Não está no espírito. Porque nosso espírito nascemos de novo, e nós nascemos da água e do espírito. Por isso que nós vemos o reino dos céus, e por isso nós vamos entrar no reino dos céus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a lei do pecado, agora condenado na carne por Cristo. Nós que não andamos segundo a lei do pecado, agora condenado na carne por Cristo, mas segundo o Espírito de vida. Ou Espírito de Cristo, como Paulo diz, ou Espírito Santo. Nós andamos então guiados por quem? Pelo Espírito. Batalha contra o Espírito, porque a carne tem consciência do seu fim. A carne tem consciência da sua finitude. Então ela luta para quê? Eu vou, mas primeiro eu quero me satisfazer. Eu tenho que matar essa minha fome, essa minha ânsia de satisfação. A carne quer matar a ânsia de satisfação. Mas o Espírito fala, não tem limite, meu amigo. O limite está aqui, ó. Eu tenho que andar dentro do limite da palavra. Ah, não, mas isso eu não quero, eu quero fazer. Não, mas tem um limite. Você tem que andar debaixo do domínio de quem? Do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala que não andam segundo a carne. Andar o quê? Viver. O andado da vida, o andado da carruagem. Não andam mais segundo a lei do pecado que habita em nosso... Por isso que Paulo fala, a lei do pecado habita os meus membros, habita em mim. E com entendimento eu sirvo a lei de Deus. Mas o homem, na carne, quer servir a lei do pecado. Porque o pecado está condenado onde? Na carne. Então, quando você tem consciência que Jesus Cristo já condenou o pecado na carne, já tem aquele invólucro, está fadado então a essa morte do pecado em nós, quando nós partimos, a morte do pecado, então você fala assim, epa, glória a Deus. Então a obra redentora é muito mais profunda do que nós pensamos que era. Muito mais. Ah, Jesus Cristo morreu pelos pecados. Amém, glória a Deus. Além disso, além de morrer pelos seus pecados, ele dá um destino para ele. O quê? A criação agora vai consumir isso que amaldiçoou. A própria criação, os vermes vão comer isso que amaldiçoou toda a terra. E a criação geme pela manifestação dos filhos
de Deus. Quando se manifesta os filhos de Deus? Duas formas: quando nós morremos e com a volta de Jesus, no arrebatamento, nós manifestamos os filhos de Deus. Os filhos de Deus são manifestados quando eles aparecem diante do Senhor e falam: aqui estou, Senhor. Já saí de onde eu estava, do mundo, estou aqui agora na tua presença. E a criação geme para que isso acabe logo, para que não haja mais o pecado andando sobre a face dela. Não haja mais a maldição andando sobre ela. Parafraseando de novo o Jonathan Edwards, não é de bom grado que a terra produz para nós comermos. Vamos lá então? Nós estamos falando sobre a justiça do Senhor. Nós falamos sobre a condenação que há sobre as costas do homem. Mas agora falamos sobre a redenção, que é para a igreja. A redenção é para os filhos de Deus. A redenção não é para qualquer um. A redenção, ela está atuando agora em nós, enquanto estamos aqui cultuando, está atuando em alguns que são igreja, mas ainda não sabem ou não tomaram consciência, porque não conheceram Jesus, estão nos becos, nos botecos, estão espalhados para tudo quanto é lado. A redenção está atuando sobre eles, está atuando, convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Às vezes nós nunca vamos falar com eles, o Espírito Santo já está falando com eles, para quando chegar a hora eles ouvirem a palavra: é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando, é isso que eu preciso de Cristo. Agora tem outros que não receberão a visitação da graça de Deus, simplesmente porque rejeitam desde o ventre, rejeitam conscientemente, desde a maternidade, rejeitam ao Senhor e todo conhecimento de Deus. Eu acho engraçado quando vem gente e fala assim: porque eu era um pai de santo, eu era isso, não sei o que lá mais, e de repente eu me converti. Fazem um currículo, parece que hoje parece que caiu um pouco hoje de moda, né? Tinha mais, né? Tinha mais testemunho, né? Caiu um pouco de moda. Ex-bruxo, não sei o que, não sei o que. Como que isso fosse currículo, um com currículo melhor do que o outro. Como se isso fazia eu mais crente que o outro. Né, Jário? Eu fui pai de santo, eu fui maçom, fui não sei o que lá. Aí você soma a quantidade de anos que o cara foi um negócio, dá mais que a idade dele. Eu fui 10 anos maçom, 10 anos bruxo, 10 anos não sei o que lá mais. Aí você soma, o cara tem 40 anos, você soma os anos que ele foi um monte de coisa, dá 80 anos. Esse cara é mágico, então. Vivia 2 anos e 1 ano só. É magia, pode ser. Ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Não, mas tem coisas que eles falam que é incompatível uma coisa com a outra. Eu morei na Bahia 10 anos, em São Paulo 20 anos, em Brasília 60 anos, tem 40 anos. Tem nem 100 anos ainda. Pois é. Então vamos lá. Quando nós lemos lá em João 3, em Romanos 3, você vai me lembrar se nós chegamos até o verso 21, Romanos 3. Mas agora se manifestou, 3:21. Nós chegamos a ler esse texto? Chegamos, né? Agora se manifestou a justiça de Deus, tendo testemunho a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, instituídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos debaixo da paciência de Deus. Você viu? Quando você não conhecia Cristo, você pecava? Por que você não morreu? Ali fala, os seus pecados foram cometidos debaixo da paciência de Deus. A paciência de Deus. Deus é paciente? É benigno? Debaixo da paciência de Deus nós pecávamos. E nós agora estamos ainda debaixo da paciência de Deus? Sim. Paciência. Deus é um Deus compassivo. Compassivo. Só encerrar. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está então a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da... Então toda a condenação é excluída por quê? Porque nós obedecemos a lei? Nós temos em nós o quê? Nós somos então a nossa condenação, a nossa a ojeriza de Deus para nós, ela é excluída de onde? Por onde ela é excluída? Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, ele exclui de nós toda a ojeriza que ele tem da raça humana, ojeriza tal que faz ele destruir o mundo lá em Noé. Tanta antipatia, tanta raiva a destruir o mundo de Noé. E Noé, nós temos Noé destrói o mundo.
Porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que Paulo está falando aqui? Então, porque Paulo está escrevendo para quem? Os romanos, a igreja de Roma. Os hebreus que estavam em Roma. Que lá em Roma tinha aquele movimento dos judeus que iam para lá, queria que os romanos continuassem se circuncidando e sendo igreja. Ele fala, não, se estou achando que a fé ela atua apenas pela circuncisão, só porque você é circuncidado? Não, também quem não é circuncidado, Deus está atuando pela fé, porque a salvação agora não é só apenas para o judeu, não é apenas para o hebreu, está agora englobada no mundo todo. Então, a igreja no mundo todo. A igreja, então, na época, quando Jesus Cristo morre, a igreja, a salvação, ela se amplia para o mundo, para aqueles que hão de crer, igual Jesus fala, não oro por esses, apenas por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim, em meu nome. Não apenas agora. Então, vai ser estabelecida a nova aliança, um novo tempo. E aí Paulo vai discorrendo da condenação de tudo. Vamos lá. Essa graça de Deus, esse livramento da condenação, em que todo homem está metido, todo homem está enfiado, toda a raça humana está enfiada sem exceção, ela encontra a fuga dessa condenação é só na fé em Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outro jeito, não há outro ritual, nada que se possa fazer que nos livre das garras de Deus. Nada que nos possa fazer que nos livre da garra do Senhor caçador de homens. Não há nada que nós possamos fazer em nosso coração a não ser crer em Cristo. Uma coisa tão simples, uma coisa tão assim boba, mas isso é necessário para a salvação. Por que o mundo não aceita isso? Por que o mundo não quer isso? Por que o mundo não recebe isso então? Então, se for assim tão fácil, vamos então começar a pregar o Evangelho. Mas qual é a reação do mundo quando ele escuta o Evangelho? Pela sua simplicidade e pela sua coerência com a luz, eles rejeitam, porque o mundo é coerente com as trevas, sabendo que a sociedade é hipócrita. 2 domingos eu falei, a sociedade ela é o quê? Hipócrita. Condena o pecado, mas ao mesmo tempo estimula o pecado. Condena as coisas erradas, mas ao mesmo tempo estimula as coisas erradas. Se nós tivéssemos uma sociedade que exaltasse a virtude, os bons costumes, nós não teríamos estabelecimentos de tolerância abertos, não teríamos botecos, não teríamos nada aberto, não teríamos brechas na lei, não teríamos nada, seríamos uma sociedade então perfeita. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Tem que tirar isso tudo. This is a demonstration of Wirecast. Você está pulando 2 parágrafos na minha frente. 2 parágrafos na minha frente. Por quê? Porque o mundo, então, já que ele sabe, agora o homem ele tem consciência de um Deus. O homem tem consciência de um Deus, não tem? A maioria tem consciência de um Deus. As tribos remotas, tudo tem consciência de Deus. Então cria-se o quê? Cria-se então agora um método. O mundo, o homem, cria um método paralelo para se aproximar de Deus. Lembra da Torre de Babel? Foi o quê? Com esforço humano, esforço próprio. Ajuntamos forças e vamos construir algo. Vamos fazer algo que nós fazemos muito bem, igual cupins, igual abelhas. Vamos nos organizar em sociedade com um objetivo só, toda a humanidade, toda a humanidade unida para o nosso bem comum. Vamos construir a Torre de Babel para nos aproximarmos com Deus. E o que é a religião hoje? Nada mais do que uma Torre de Babel construída por mãos humanas, por interpretações humanas, por elucubrações humanas, por teorias humanas. A religião, ela condena o camarada ao inferno, a confusão de línguas. A mesma confusão de línguas que teve em Torre de Babel, tem a confusão de línguas hoje pelas religiões. Toda religião foi criada pelo homem. Toda religião ela foi estabelecida pelo coração do homem. Porque a religião certa que Deus fala é o quê? Qual que ele fala? A religião é socorrer os enfermos, necessitados, a viúva. Essa é a verdadeira religião. Só que o homem não quer. E toda religião elege para si um líder humano, um representante humano. Qualquer religião, seja ela qualquer religião, qualquer um, coloca um humano para fazer o quê? A intermediação entre Deus e o homem.
sendo que é Jesus. Então, na verdade, é uma atitude de anticristo. Uma atitude de cercear o acesso do outro a Deus. Porque quando você faz parte da religião, eu garanto para você que você tem acesso a Deus, mas você não tem acesso a Deus. E qualquer atitude sua que você tiver, independente da religião, para achar chegar a Deus, você é rebelde. E essas atitudes, elas eram desde a época da Inquisição, antes da Inquisição, desde a época contemporânea a Cristo. Porque o que Jesus Cristo fez? A ideia vigente na época era ir ao templo para buscar a Deus. Vem Jesus e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pera, então, mata esse cara. Porque se todo mundo pensar assim, daqui a pouco nosso templo estará vazio. Não teremos mais pessoas aqui. E a máquina era tão bem untada que as engrenagens da religião, as engrenagens moem pessoas. Precisa de pessoa para moer. Precisa de produto humano para ser moído. A religião não funciona sem homens. Não funciona sem corpos humanos para serem moídos em suas engrenagens. Não funciona se não tiver mentes humanas para serem esmagadas pela engrenagem da religião. A religião é uma máquina de fazer maluco. A religião é uma máquina de fazer burro. É um empobrecimento geral das pessoas. Não apenas a religião católica ou umbandista, eu falo em geral, toda religião, seja ela nominada do que for, ela mata a pessoa e a deixa burra. Porque priva o acesso a toda a sabedoria. E quem é toda a sabedoria? Você não vê religião interpretando a palavra. Você não vê religião levando Jesus Cristo a sério. Você não vê levando Cristo a sério. Nenhuma religião leva Cristo a sério. Nenhuma. Nem aquela que emprestou o nome dele. Cristianismo não leva Jesus Cristo a sério. Mas há igrejas, as estruturas humanas. Porque dentro das estruturas humanas há pessoas que levam Cristo a sério. E passam por grandes problemas. Qualquer época você pode pegar. Na igreja católica nós tivemos a reforma, Martinho Lutero. Sim, pega hoje os luteranos e começa a questionar os dogmas pela palavra. Você vai ser expulso. Você vai ser expulso. Nós podemos achar no meio deles uns que pensam igual Lutero da época. Mas a maioria se afastou. Porque qual é o parâmetro? Humano. Não, o parâmetro deles é o parâmetro humano. Então tudo que toma o seu parâmetro, dá um parâmetro como pessoa humana, cai em desgraça. Ellen G. White, dos Adventistas. Você pega os Adventistas e conhece muito a palavra. Muito, mas se esperam qual que é o esteio. O esteio da religião. O esteio não da crença, da fé. Da religião, da estrutura da religião. O esteio central. Ela como profeta. Pega Russell, Testemunho de Jeová. Quem é o esteio do Testemunho de Jeová? Russell. Os místicos mormons é o esteio. Então sempre vai ter um poste ídolo. Sempre vai ter um totem. Nunca Cristo vai ser o esteio da religião. Porque ainda que nós estamos aqui assentados, podemos falar que somos cristãos, temos a religião, mas o esteio quem é? É Cristo. Aí está certo. Agora essa estrutura não funciona em grandes tamanhos. Essa estrutura de crer em Cristo não funciona em grandes tamanhos. Aguarda isso na sua cabeça. Se nós tivéssemos aqui 1000 pessoas, não funcionava uma igreja cristã. Presta atenção nisso. Estou falando uma verdade que dói. Se nós fôssemos uma igreja de 1000 membros, Cristo estaria fora. Estaria fora. Eu não brinco com isso. Apareceria líderes aqui. Vou te ajudar. De repente, entraria ideias contrárias à palavra. E gente para aceitar as ideias e fazer os blocos. E fazer os blocos para pressionar. Não pode ser muito assim. Não é muito assim a palavra. Vamos abrir um pouco a exceção. A igreja de Cristo ela é inflexível. Inflexível. Não fique com a esperança de que nós nos reuniremos um dia com 500 pessoas. Talvez nós conheceremos 100 igrejas do tamanho dessa. Mas nunca vão se unir numa só. Porque dá problema. O que eu estou falando, heresia? Não, é a mais pura realidade.
porque eu conheço experiências de igrejas que começaram bíblicas e hoje se afastaram da palavra, só porque cresceram de tal forma que tem 5.000 membros. Acho que é o único caso de sucesso, mesmo assim, porque o líder ainda está vivo e porque ele bate. Se bobear, ele espanca. O líder dele é John MacArthur. A igreja dele tem acho que 5.000 ou 10.000 membros. Não negocia, ele não abre púlpito para ninguém. E ele bate pesado. Bater pesado que eu falo não é no púlpito não, é no tete a tete. É de pegar um líder da igreja dele e mandar subir. Mandar desaparecer da igreja. Porque começa a falar abobrinha e não fala assim, vamos admoestar. Não, admoestar porcaria nenhuma, some dessa igreja. E ai de você se eu ver você fazendo panelinha na igreja. É uma atitude paulina isso. O que Paulo fez com Pedro? Chegou o dedo na cara dele justamente por causa disso. Eu não quero ver você seduzindo os crentes aqui não. Pedro, cala sua boca. Você some daqui, Pedro. Chegou o dedo na cara de Pedro. Agora Pedro era um apóstolo que andou com Cristo, mas estava judaizando a igreja de Paulo. Estava judaizando a igreja, falando que ele tinha que fazer a circuncisão, tinha que guardar o sábado. Paulo, some daqui. Você está caindo da graça, Pedro. Desaparece. Vai dar uma volta lá fora. Depois você volta para a gente conversar. A Bíblia fala que ele chegou o dedo na cara dele. Curto e grosso com Pedro. Agora, isso é muito sério. Por quê? Ainda que nós dobremos de tamanho ou tripliquemos de tamanho, a consciência tem que permanecer em Cristo. Em Cristo. O esteio é Cristo. O esteio é a palavra e sempre vai ser a palavra. A sedução virá e vai vir sim, muito linda. Com associações, com alianças. Eu estou falando isso. Eu não gosto de usar a palavra profeticamente, não. Não gosto de falar isso. Mas nós temos que abrir os olhos para os dias que virão. Nós temos que abrir os olhos para os dias que virão. Virão coisas lindas por aí. Mas a síntese é enganará a muitos. Agora, isso que eu falo é porque é inegociabilidade, porque senão vai tudo virar Babel. As construções humanas, elas entram com boas intenções. Boas intenções, mas debaixo da condenação de Deus. Deus deixou construir Babel? Ou ele estava dormindo? Deixou. Deus deixou construir essa Babel de religiões? Deixou. Vocês querem? Toma. Agora eu confundo a língua de vocês. Cada um vai falar uma coisa diferente do outro e não vai chegar em lugar nenhum. Vamos lá. Essa semana passada, um pastor foi pregar de uma coisa antiga, uma coisa, eu falei domingo passado disso, dos deuses. Foi na quarta, né? Ele foi pregar em um grande congresso aí e falou que nós cristãos somos deuses. Nós somos deuses. Nós somos pequenos deuses aqui na terra. Nós temos toda a autoridade sobre a criação, sobre tudo. Uma coisa antiga, tão antiga quanto o Éden, né? Mais antiga que o Éden, né? Quem que falou assim? Colocarei meu reino nas bandas do norte e serei como semelhante ao Altíssimo. Serei como Deus. Satanás que fala isso. Agora um cara prega isso hoje como se fosse a coisa mais natural possível e falar que nós somos deuses. Eu já ouvi falar isso na boca de vários pastores, mas isso aí para mim tinha acabado. Agora começa de novo agora. Falar que nós somos deuses. Nós somos tão super-homens. Vamos então encomendar capas vermelhas agora e vamos sair voando para ir para lá fora. Vamos encomendar capa vermelha para todo mundo. E colã. E usar cueca em cima da calça, né? Igual o super-homem. This is a demonstration of Wirecast. A indulgência plena. Indulgência plena. E é baratinho, viu? 10 mil reais. Sai aí, depois pode pecar o que for, viu? Esquecendo que nosso pecado foi condenado onde? Como então grana compra carne? Como grana compra minha carne? Como algum penhor que eu fizer no altar paga a minha carne? Aonde está isso? Que dinheiro, já que o dinheiro é fruto da cultura humana. Como fruto da cultura humana, um valor humano que tem valor entre nós. Ouro tem valor na cultura humana. Ouro vale alguma coisa para cachorro?
para porco? Vale alguma coisa para árvore? Não. Tem valor onde? Na cultura? Para Deus, qual o valor do ouro? Asfalto. Ruas. As ruas. Asfalto. Então, o ouro tem valor na cultura humana. Como eu vou impressionar Deus com asfalto? Se lá é feito para anjo pisar. O maior tesouro é o sangue, é a justiça. É toda a anulação de Deus nele mesmo, em Cristo. Toda a anulação da sua ira contra nós está patente e fala mais alto que o sangue de Abel. Vamos continuar então. Essa redenção vem, esse termo é um termo comercial que vem dos mercados. Vem do mercado antigo. Redenção é a mercadoria paga. É o valor pago pela mercadoria. Essa mercadoria já sofreu a redenção, já foi justificado pelo seu preço. Quanto vale essa Bíblia hoje? Vamos ver o preço. R$20. Se eu te dou R$20, eu te dou o valor de equivalência da Bíblia. Então, a partir de agora, eu resgatei essa Bíblia para mim, não foi isso? Então, essa Bíblia pertence a mim. Assim é o sangue de Cristo. Quanto valia a vida humana? Qual que era o valor do meu pecado? O valor para perdoar os meus pecados, para consumir com o meu pecado, para mudar de lugar da minha alma e passar para a carne, passar para a criação, para essa porcaria, julgar para a carne, para quando eu morrer não vir atrás de mim. Qual que é o preço que tinha que fazer isso? O sangue de Cristo, a justiça de Deus. Só que não tem. Aí o que? O verbo se faz carne, gera sangue inocente é derramado, é aceito pelo próprio Deus, e aí nós tornamos aceitos aceitos em Deus, aceitos por Deus, por causa do sangue, não por causa de nós. Então esse valor de redenção, esses já estão rendidos, já pertencem a mim, já são meus. Então se eu pertenço a alguém, eu sou superior a ele? Eu sou inferior a ele, então como eu posso ser Deus? Impossível. Então eu estou submisso ao meu Senhor, submisso a quem me comprou, submisso a quem pagou o preço. E submisso a quem pagou o preço, eu devo o que a ele? Obediência. Não devo mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se eu for olhar pelas minhas próprias forças, eu não tenho jeito. Então, além de me comprar, me resgatar, ele me dá a condição de andar na presença dele. Anda na minha presença e ser perfeito não é um pedido, é uma ordem que atua em nós. Anda na minha presença e ser perfeito. Toma a perfeição. Receba a perfeição no imperativo. Seja perfeito. Da mesma coisa que ele virou para o cego e falou assim: você quer ver? Então enxergue. E o cego enxergou. Anda na minha presença e ser perfeito. Então ser perfeito. Reconstrua o seu espírito, reconstrua o seu coração e você nasce de novo. Não é um pedido, ele não está implorando para você ser perfeito. Porque na sua concepção humana, na sua condição humana, é impossível haver perfeição em você. Impossível botar você no prumo. Impossível você por você mesmo. Então ele fala, então seja então a perfeição para mim. Agora, para ele é impossível fazer um ser perfeito? Totalmente possível. Agora, isso não é pregado porque tira o poder de quem fala. Tira a autoridade de quem fala. Não tem jeito, porque nós somos tudo obra das suas mãos. Como a criação vai pagar o Criador? Nada, tudo é criação dele. Todos os elementos químicos, ainda que eu criasse um elemento químico por junção, por fusão atômica, eu teria que partir de 2 elementos criados. Então pertence a ele. Então todo subproduto pertence também a ele. Então não tenho nada para dar para ele. Quem te deu a capacidade de pensar, o raciocínio? Então, ainda que eu oferecesse para ele os meus melhores pensamentos, não tem valor. Não tem valor. O que tem valor é o resgate feito pelo próprio Deus em favor. Não tinha toda a riqueza. A expiação do pecado. A expiação, nós entramos então numa outra fase. Na lei os pecados eram expiados por quê? Pelo quê? De bode, de animal. Animal. Porque o animal tinha o pecado em sua alma? Tinha o pecado em sua carne? Era um tipo de sangue inocente. Então o pecado vai pedir sangue inocente.
um antídoto. Igual se você, deixa eu jogar aqui, por exemplo, um balde de lama aqui no chão, lama o que é? É água com terra, é lama. Então tem que vir água com terra. Então é uma água suja. Para limpar tem que vir com o quê? Água limpa, para julgar e lavar. Então o sangue podre humano tinha que ser lavado por um sangue que não tinha pecado. E o que nós tínhamos aqui na terra de sangue inocente? Bicho. Só bicho. Só animal. Então uma raça superior, linda, que desenvolveu uma escrita, uma fala, sendo dependente de animal para ser salvo. Dependente de um bicho para ser salvo. Um bicho que não sabe falar. Um bicho que não sabe nada. Uma ovelha. O máximo que ela sabe é ouvir a voz do pastor e né? Até que a voz dele é muito melhor do que certos cantores, né? Eu prefiro ouvir, tem vezes que eu prefiro ouvir um bode berrando do que tem gente cantando. É, ué. Então, bora pra você ver. Como foi rebaixada a raça humana. Foi rebaixada. E quem fez isso? Quem instituiu isso? O próprio Deus. O sacrifício. Que não era religião. Era redenção. Mas vem um homem e começa a fazer o quê? A religião. Nos tempos de Jesus, os hebreus estavam tomados pela religião. A folha de figueira. Cozeram para si folha de figueira. Estavam tomados pela religião. Jesus fala assim, não, as coisas não são assim. É diferente. Vem cá. Agora é pela fé. A religião prega a fé? A religião prega a fé em Cristo? Não, nos amuletos. Fé na Santa Sé. Santa Sé é Santa Fé, né? Praça da Sé em São Paulo. Sabe o que é Sé? Sé é todo o conjunto de crença católico. A Santa Sé, a Santa Instituição. Pregam a fé na instituição, a fé nos elementos, a fé nos representantes que são os santos, são os guias, os caboclos. Estão no mesmo patamar. Senhora Aparecida e caboclo tranca-rua é o mesmo patamar. Shiva, Brahma, o que mais? Fala outro aí. Ra, Odin, Zeus, Paranatibum, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Seu pior, seu diabo, mas o diabo são todos. Não, diabo é só Loki. Loki é o diabo, aquilo é o diabo. Loki é o diabo, os Exus são o diabo, né? A Senhora Aparecida é o diabo, né? Mas os ídolos vivos evangélicos cristãos são o diabo também. Por quê? Porque são vivos e falam e seduzem as pessoas ativamente e fazem as mesmas obras, a obra da sedução e do afastamento de Cristo. O que aproxima de Cristo não quer glória. Aquele que te aproxima de Cristo não quer glória, não quer reconhecimento. Quem te afasta de Cristo quer glória e reconhecimento. Porque tira o quê? Toda a graça de Cristo, toda a glória de Cristo. E se coloca como, se interpõe como intercessor. O cara falou que vai lançar aqui, que lançou uma Bíblia. Olha para você ver, lançou uma Bíblia de estudo com o nome dele, porque ele tem mais curtida no Facebook do que Jesus Cristo. Mais curtida no Facebook. Ele é um picles. Porque as pessoas gostam dele mais do que Jesus Cristo. Isso é sério, declaração dele, entrevista dele. Pra você ter uma ideia, ele acha que o Facebook é uma unanimidade. É uma unanimidade universal. Um outro pastor famoso falou que Jesus Cristo vai voltar pelo Facebook. E tem gente que bate palma para esse pastor, viu? E acha que ele é santo. Eu tenho antipatia dele. É o filho do Billy Graham. É o filho do Billy Graham. Falou que Jesus Cristo vai voltar pelo Facebook. Vai ter uma atualização de status. Voltei. Hashtag voltei. Ia ter uma banda e ia ter uma Mercedes zero. Jesus Cristo, rapaz, lá naquela época, ele entrou com um chicote, né? Agora ele entraria com uma M60. Uma M60 na mão. Uma M60 com um pente de 300 balas.
This is a demonstration of É pouco. Wirecast. Pouco. É. This is a 762 demonstration FMJ. of Wirecast. É. This is a demonstration of Wirecast. Ô, gente, a gente não sabe se ri ou se chora, porque a gente for pensar muito bem nisso, é uma miséria humana muito grande. Porque tem gente desesperada que acredita nisso. Tem gente desesperado que prefere acreditar nisso do que acreditar que Jesus Cristo é a solução do seu problema. Ele coloca uma referência. São as referências humanas. Referência humana é tudo de religião. Toda referência humana é religião. This is a demonstration of Wirecast. Sim. This is a demonstration of Eles baseiam isso quando Samuel foi escolher Davi. Esse não, esse é exclusivo para Davi. Ele trouxe Eleazar, né? Trouxe os filhos lá de Eliabe, trouxe todo mundo, não é esse, não é esse. Não, busca lá do pasto, aquele que está no pasto lá. Isso que eles alegam da bênção exclusiva é isso. Chega numa casa, mas só alguns têm uma bênção exclusiva. Isso que eles falam. É uma terribilidade, né? E onde é que eles fazem com Deuteronômio 10:17? Eu sou o Senhor dos senhores que não faço acepção de pessoas. This is a demonstration of Wirecast. A religião é tão triste que quando a justiça de Deus se manifesta na religião, não tem montanha, não tem pedra, não tem caverna para se esconder. Os profetas de Baal não acharam lugar para fugir. Os profetas de Baal morreram na mão de quem conhecia Deus. Não tinha lugar para se esconder. Foram ao todo 900 profetas, né? 850, 900. Morreram num dia. Não tinha jeito de esconder. E eles serviam uma religião. Serviam uma religião e outro povo de Israel nunca tinha se levantado contra eles. Viam isso dentro lá de Jerusalém. Viam isso dentro lá do povo hebreu. Eles viam isso acontecer e não faziam nada. Até que o profeta abriu a boca. Até que Elias abriu a boca e falou: eu vou desafiar vocês. Sabe por quê? Porque os outros tinham medo. Tinham medo, morriam de medo. Porque não tinham fé. Fecha aí. Como assim? Abraão tinha fé? Tinha. A Bíblia declara que Abraão tinha fé. Por que Abraão é o pai da fé? Certo, mas quantos criam em Deus naquela época? Não. Alguns já criam em Deus. Por que ele é chamado pai da fé e Moisés não foi chamado pai da fé? Não, mas se o título não importa. Por que José não foi chamado pai da fé? Porque em Gênesis 50 ele fala assim: certamente Deus vai visitar vocês, e quando Deus visitar vocês e tirar dessa terra, leva meus ossos junto. Ele tinha fé que Deus, sabia que Deus ia buscar o povo lá. Por que José não foi chamado pai da fé? Não, eu quero saber, botar vocês pensar. Abraão não foi criado no meio onde se falava de Deus. O pai dele era fabricante de ídolo. Vai escutando mais. Ele era caldeu, o cara era no meio lá mesmo do pau quebrando mesmo. De religião, de pegar criança, cortar a goela, blá, e sangue derramar, e pega bicho, espadaça o bicho e tal. Ele via aquilo. Deus fala com ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Um Deus desconhecido, uma voz desconhecida, mandando para uma terra desconhecida, para um lugar que ele nem sabia para onde era. Lembrando que a estrutura da crença da época era pelo aquilo que via. A estrutura da crença da época era toda essa. Por isso que tinha ídolos, por isso tinha sacrifício, por isso tinha tudo. Porque a estrutura da crença vinha pelo ver, pelo enxergar. O que Jesus falou? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Abraão não viu e creu. Ele falou: eu vou. E saiu, ó. Sabendo que o mundo conhecido era pequeno. O mundo não é isso aqui que você sabe aonde é Portugal. Você sabe onde é a Espanha. Você fala assim: vai para a Espanha, você sabe a distância que é. Você fala assim: vai que eu vou te mostrar ainda. Ele sabia que ia andar até certo ponto e tinha as lendas dos monstros, dos dragões, de tudo. Ele ia chegar num lugar que não ia ter mais gente, ele ia topar com as coisas doidas. Porque o mundo era desconhecido. E ele vai andando.
O pai na fé é porque não veio luz nenhuma guiando ele. Não apareceu anjo para ele falando, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não veio. Não teve uma estrela de Belém guiando ele. Ele foi apenas pelo aquilo que ele ouviu. O pai da fé fala que ele foi a referência de fé porque ele não viu nada, ele só ouviu e creu. Ele foi imputado como justiça. E ouvir a palavra de Deus traz fé. Então, quando nós caímos nessa estrutura de fé antiga, nós vemos o povo hebreu, já cansei de falar isso, viram milagres, viram lá povo caindo, bolo e tal, e primogênito morrendo e tal, mas passou um pouquinho e eles não creram mais. Passou uns anos, não creram, passou mais uns meses, não creram mais, a ponto de ter que morrer todo mundo no deserto. Fica 40 anos lá para eles morrerem, porque eles não creram em Deus. Você tem ideia? Quando Josué e Caleb e mais os espias vão lá e espiam a terra, eles voltam falando que tinha o que lá? Gigantes. Nós somos gafanhotos diante dos seus olhos. Nós somos pequenos. As cidades são fortificadas. O povo todo tremeu. Esqueceram que eles derrotaram a nação mais poderosa da época, que era o Egito. A nação mais poderosa da época se curvou para o povo hebreu. Debaixo do poder de quem? Então, o fato de ver não é muito eficiente para gerar fé. Porque a visão esquece. Tenta lembrar da fisionomia da sua professora de primeiro ano. Você vai lembrar dela numa posição estática. Você não consegue lembrar dela direito dando aula. Você pode até lembrar do rosto, mas posição estática, como uma foto. Às vezes nem isso, porque a mente é falha na lembrança. Isso funciona para a fé visual. Você não lembra mais, você não quer saber. Quer ver? Quando você está passando por algum problema, você não consegue lembrar como era bom, quando estava bom. Estou passando por um problema. Não é, Nelly? É difícil lembrar quando estava bom. É difícil isso. Isso é a falha da fé humana. Então, se a nossa fé estivesse baseada na visão, nós estaríamos perdidos. A redenção não tinha sido aplicada a nós. Impossível. Quando vem Cristo, quando vem cá, melhor ainda, Elias acabou de derrotar quantos profetas de Baal? 850, 900, não sei. Jezabel levanta, vou te matar. Para dentro da caverna. Foi imediato, ele acabou de matar. Deve ter passado um dia ou dois. Correu. Correu, rachou fora. Miou. Ficou triste, deprimido. Aí Deus falou, não, eu separei quantos mil? 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. São 7.000 que estão na igreja em células, nas casas. Não estavam organizados, não era um grupo organizado. Eram corações solitários. 7.000 que dentro do seu recôndito, dentro de sua casa, não dobrou o joelho a Baal. Existiram e resistiram. Então tá. Então quando chega lá na frente, em todo o Velho Testamento, você não vê um outro igual. Um outro igual a Abraão, que teve essa atitude. Porque ele vira amigo de Deus, e Deus começa a aparecer para ele e visitá-lo na virada do dia, bater um papo com ele. Ele se senta debaixo de um carvalho, Deus chega e aí, como é que tá? Um churrasco, faz a comida para Deus, ele cozinha para Deus. Ele vê as coisas, ele começa a andar. Tanto é que Abraão é chamado amigo de Deus. Né? Amigo de Deus. Agora, para mim ser amigo de Deus, meu amigo, eu tenho que comer 750 mil quilos de sal com Deus. E ele comeu um sal com Deus. Então, vamos lá. Então, quando chega em Cristo, a coisa muda. Nós temos ainda o mesmo padrão de fé. Onde? Os apóstolos, os 12. Mesmo padrão de fé. Fé pelo quê? Viam. Quando Jesus é preso e morre, Jesus é preso e vai ser crucificado, cadê os apóstolos? Pedro voltou para pescar e voltou pelado. A Bíblia fala que ele foi pescar pelado. A prática dele, voltou para pescar. Voltou a fazer o que ele fazia antes. Porque tudo que ele viu caiu o quê? Terra. Por quê? Agora eu pergunto, por quê? Por que não foi sustentada a fé? Por que a fé não se sustentou no coração?
Por que a fé não passou apenas na cabeça, no sentido de visão, não apenas no cerebelo, no córtex cerebral, e não só ficou ali, não foi para outro lugar? Por quê? Na visão. Por quê? Espírito Santo. A partir de Atos capítulo 2, a coisa muda de figura. E atinge hoje a igreja. Quando te converteres, quando você se converter, Pedro, é Atos 2, Pedro. Quando você parar de seguir a sua visão, Pedro, e o Espírito Santo entrar em você e segurar você no trilho, você, ao invés de ser um carro desgovernado, você vai ser um trem no trilho. Um trem no trilho. Aí você vai pensar nas minhas ovelhas. Que você não vai mais andar pelo aquilo que você vê, ouviu ou pensou. Você vai andar agora por um outro caminho que eu vou te mostrar. Sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ecoa hoje na igreja. O justo virá da fé, se ele retrocedor a minha alma não tem prazer nele. Então o Espírito Santo é que segura você na presença de Deus. Não é porque você é bonzinho ou porque você se acha um super crente. Quando isso não entra na pessoa, quando a pessoa acha que ele está na religião e ele se sustenta na religião por ele próprio, ele está realmente religioso. Quando o cristão toma consciência que até o fato dele continuar remido, dele continuar salvo, dele continuar na graça, não é mais do que mais uma obra de Deus na vida dele e não tem nada a ver com ele, com a atitude de ímpeto de coração, de justiça própria, de gerar em si alguma coisa, de gerar nele em si a fé. Eu agora sou cristão, conheço tanta palavra que eu já me sustento sozinho. Enquanto ele pensar assim, ele ainda deve conversão ao Senhor. Eu fui convertido, eu fui achado no meio daquele que eu não era buscado. De repente eu estava no meio do lixo que ninguém queria. Eu fui tirado do meio do lixo. Do que é a raça humana, o restolho humano, do que um sabugo sem milho? Do que um monte de sabugo. E do sabugo semeado no mundo, eu era um sabugo. Sem fruto, sem nada. Uma porcaria. Não servia nem para higiene pessoal. Ele foi lá e me pegou. Pegou você. O sabugo. Sabugo por quê? Não tem mais nada. A não ser ir para o fogo. A não ser ir para o fogo. A produção da vida humana não se aproveita nada. O que se aproveita da nossa cultura? O que se aproveita das nossas grandes construções? Cadê o World Trade Center? Cadê? Cadê a grande cultura humana? Para onde vai a grande cultura humana? Segundo Pedro, estão entesourados para fogo. Fogo. Os elementos abrasados se desfarão e a terra passará no estrepitoso estrondo. Toda a estrutura, a cultura, tudo que o homem gera está entesourado, reservado para fogo. Tem um destino certo. Tem um boleto contra a humanidade e tem data de vencimento e vai ser executada essa dívida. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não morarão em estruturas humanas, mas morarão em estruturas criadas pelo próprio Deus. Toda contra Deus. É um subproduto. A cultura humana é bisneta de Deus. Trineta de Deus. Não, vamos dizer, se a criação é... Vamos botar uma hierarquia. A criação é filho. Aquilo que a criação criou é neto. E aquilo que a criação da criação criou é bisneto. Então a cultura humana é um subproduto muito ruim da raça humana. Se nós fôssemos muito bons, não levaríamos centenas de anos para desenvolver o que desenvolvemos. Nós não precisava de tantos anos para desenvolver tecnologia. Há 300 anos nós estávamos o quê? Não tinha nada do que se vê hoje. 300 anos não tinha nada do que se vê hoje. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha gasolina, não tinha nada. Não tinha nada. Em 1900 tinha pouca coisa que nós vemos hoje.
E de 1900 para trás, não se desenvolveu nada. Nada. Até 1900 se desenvolveu nada. Se desenvolveu o pensamento humano. As favas. Então, dentro de tudo que nós lemos, desconstruindo a nossa sociedade, a realidade humana, tudo que a sociedade humana constrói não tem valor diante de Deus. Fala a justiça humana. Os trapos de imundície que não são na verdade, o ser humano cobre as suas feridas com trapos imundos. Cobre a ferida do pecado com trapos imundos. Cobre a sua deficiência de Deus com trapos, com andrajos. Tapam a sua sujeira, a sua cegueira. Pingam para curar a cegueira, pingam água podre. Isso em qualquer instância. Em Apocalipse traz para dentro da igreja. Aconselho que de mim compre colírio para que unja os teus olhos. Porque era cega, miserável, pobre e nu. Aquilo que era para ser o bastião da justiça, da graça, do bem viver da sociedade, que seria a igreja, é chamada de cega, nua. Vocês estão pelados, não estão sabendo, e todo mundo cego e não consegue enxergar a nudez do outro. Aquilo que era para ser, Apocalipse, Laodiceia é escrito para a igreja. Não foi escrito para budista. Não foi. A igreja contemporânea, aquilo que é contemporâneo, a estrutura contemporânea está corroída. E acha que é rica. Tudo se corrompe. This is a demonstration of Wirecast. Vê? Muita língua. This is a demonstration Dentro desses, of Romano 2, Wirecast. semana passada nós fomos fazendo a lista dos pecados que Paulo vai fazendo a lista toda, né? Lembra disso, né? Ingratidão, ignorância, idolatria, rebeldia, homossexualismo. Ele sintetiza tudo no verso 1, 28, capítulo 1, verso 28 e 32, eu li isso? Li a síntese do pecado social, do pecado humano. Ele faz a sua síntese em Romanos 1, 28 e 32. Irreconciliáveis, é desobediente a pai e mãe. Li. No capítulo 2, do verso 1 a 3, ele fala da hipocrisia humana diante de Deus. A hipocrisia diante do seu pecado. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Eu pergunto agora, ele está falando aqui para crente ou para o mundo? Para o mundo. Ele fala, ó homem, ele não fala a igreja. Ele não fala, ó irmãos. Ele fala, tu que julgas, ó homem. Sociedade humana construída em cima da porcaria, vocês condenam, mas vocês fazem a mesma coisa. É o que eu citei da hipocrisia social. Condenam o bêbado, mas louvam os botecos. Condenam a prostituição, mas mais o que? Bota propaganda na News Sagitários no jornal. Tá tudo beleza. Tá tudo jóia. Os nossos políticos condenam tudo, mas o tudo está neles. E por aí vai. Por melhor que seja, não há um justo sequer. Nós temos um grande representante da bancada evangélica que luta contra o seu homossexualismo, mas é homossexual. E aí? Quem resolve esse paradoxo do universo? Difícil, né? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O juízo de Deus é segundo o quê? A verdade. Quem é a verdade? Então Cristo é o juízo de Deus para o homem, para o mundo. É a graça de Deus para a igreja, mas juízo para o homem. Juízo para a sociedade. Quem leu? Quem leu não, peraí. Deixa eu tentar lembrar aqui. Chico Buarque de Holanda, a música Geni. A música Geni. A sociedade toda podre. Quando chega o juízo sobre eles, pega uma prostituta para ver se consegue espiar os pecados dele.
Mas todo mundo usufruiu da mesma prostituta. Então eles pegam o fruto do pecado e jogam para juízo, para poder se livrar a cara deles. Elegem, então, o mais podre para responder pelo pecado de todos. Jesus, quando liberta o endemoniado de Gadara, o gadareno, o que o povo fala com Jesus? Vai embora daqui. Porque o gadareno é a referência do mal. Não, eu posso ser ruim. Eu posso ter matado um, mas eu não sou igual o gadareno. Acabou a referência do mal. Então eles começaram a olhar para os próprios pecados e falar com Jesus: não, a sua presença aqui nos condena, vai embora. Você libertou o gadareno. A nossa geni acabou. Acabou a nossa geni. Então nós, como agora, sem a geni, sem a que nós falamos mal dela, nós agora passamos a olhar para nós mesmos e vimos quão podre nós somos. Então vai embora, Jesus, porque o seu olhar nos condena. E o que Jesus fez? Montou no barquinho, vai embora. Fez. Deve ter dado umas pauladas no ali. Fez o resto da obra. Ele pregou ali. Pregou. Ele prega em Gadara. Não sei depois da história. O que a história fala. Bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade sobre tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Eles acham, o mundo acha, que condenando o erro, e mesmo praticando, livra a cara deles, porque eles promovem a moral e os bons costumes. Promovem tudo. Há muito tempo uma história de uma garota de programa em Brasília, que um monte de deputados marcaram de fazer um encontro de casais. Cada deputado ia levar a sua esposa e trocar entre eles. Quando chegaram lá, uma garota de programa conhecia a outra, era tudo garota de programa. O camarada levava a garota de programa achando que ia ficar com a mulher do outro deputado. Mas todos levaram a garota de programa. Mas a garota de programa fingiam que não conhecíamos as outras. Do quão podre que é isso aí. Fulano vai levar a esposa dele, mas eu levo a garota de programa, né? Então a esposa dele que não presta. Porque a minha mulher não vai nesse meio, não. Mas vai lá no meio onde tem essa coisa. A coisa é tão podre que eu acho isso bonito. Mentem descaradamente, falam uma coisa e fazem outra. Isso é estrutura humana. Toda a estrutura humana é baseada na mentira, no engano, na podridão. Romanos 2, de 1 a 3 fala isso. Verso 2, de 17 a 10, capítulo 2, verso 17 a 19. É o messianismo. Aí vem o messianismo, o que vai resolver tudo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, isso é a vontade de Deus, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos e luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência, da verdade da lei. Tu que ensinas não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É o messianismo religioso. O cara chega como conhecedor dos meandros da palavra, dos segredos da palavra. E chega, em vez dele ensinar a verdade, como ele faz igual Romanos capítulo 1, retém a verdade de Deus e solta a mentira. E para ele está tudo bem, porque ele está sendo guia dos cegos, mestre das crianças. Eu estou ensinando, levando a tua palavra, ó Senhor. Mas o que ele fala? Você prega que não deve furtar, mas você rouba. Você furta. Você deve falar que não deve mentir, mas mente. Isso é o messianismo imperando. Os messias de hoje são enganados pelo seu próprio engano. O engano deles bate no povo e volta para eles. E eles se sentem, acham que Deus está respondendo. Você quer ver o engano pentecostal? O engano que reina no meio pentecostal? O camarada chega na igreja cheio de pecado, adúltero, homossexual, e ali ele faz meia dúzia de gestos mirabolantes, imposta a voz, dá uns gritos, a igreja corresponde com glória,
com fogo, e cai fogo na igreja, dá remanância, reteteca, revifly, e roda, ele não prega a palavra, ele fica no receba, toma, receba, fica naquele negócio todo, e para ele, Deus está agindo na congregação, que apesar do pecado dele, que ele carrega nos seus lombos, carrega no seu bolso de trás, que ele carrega nos seus bolsos do terno, o pecado impregnado nele, quando ele prega, a igreja responde, é sinal que Deus ou está usando, então não tem problema ele manter as suas amantes. Porque afinal ele é usado por Deus. Então Deus não está levando em conta. Quantas vezes você já ouviu falar um pregador pentecostal falando que ele tem algo diferente com Deus? Algo especial com Deus. Tem uma unção especial. Se você apertar ele na parede, ele é um adúltero. Ele é um gaysão. Esse algo especial que ele fala, isso é, eu peco, mas Deus continua me usando. E ele não sabe que isso tudo é engano. This is a demonstration of Wirecast. É o crédito com Deus. Esse é o engano. É o messianismo que está no capítulo 2, do verso 17 ao 20 e poucos. O cara se acha. E eu esqueci que hoje é ceia e nós temos que ceiar hoje ainda. E já estou com a hora avançada. Vocês me perdoam. Agora que eu vi as horas. Ponto. Parando por aqui. Você diz que eu não consigo chegar onde eu quero chegar ainda. Parte 3, capítulo 3. Vou entrar com os dois pés na porta, no capítulo 3. Amém? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. É isso. Estão caminhando. Tem que emendar essas pregações, emendando essas pregações para a gente entender. Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, para que nós não entremos, ó Pai amado, nesse engano, ó Deus amado, nesse auto-engano, nessa obra, Deus amado, essa obra terrível, Pai amado, que é enganar o próprio coração, que é se engodar, ó Pai amado, achar que estamos comendo comida e na verdade é bolota de porco. Tem misericórdia, nós não entremos nisso, ó Pai. Nos livra, Pai amado, das torres de Babel, ó Pai, que se crescem, Pai amado, que se agigantam à nossa frente. Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós experimentemos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade tua. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, porque carecemos da tua graça, carecemos da tua misericórdia. No nome poderoso de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Vamos fazer a ceia do Senhor. Queria convidar os irmãos para ajudar aqui na frente. Odemir, Basso, Rubinho, Ayrton, ajudar aqui na frente. Em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast. 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 Glória a Deus, aleluia. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, é com lembrança, Deus, em nosso coração. É com lembrança daquilo que nós não presenciamos, nós não vimos. Nós não enxergamos, ó Deus amado, nós estávamos naquela noite. Nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor já antevia a cruz, já antevia todo o problema, toda a dor. O Senhor já antevia tudo que o Senhor ia passar. Quando o Senhor toma o pão e toma o cálice, o Senhor tinha consciência de tudo. O Senhor nunca foi um homem inconsciente, nem um homem inconsequente. O Senhor é o próprio Deus. E essa noite, ó Deus Santo, nós não somos inconscientes nem inconsequentes. Nós temos plena convicção de que pertencemos a Ti. E celebramos a ceia essa noite, celebrando a Tua morte, celebrando, ó Jesus Cristo, o Seu sacrifício na cruz do Calvário, que foi feito de uma vez por todas. Nós comemos esse pão e bebemos desse cálice com essa consciência de que o Senhor fez uma obra grandiosa a nosso favor, fez uma obra grandiosa em nossa vida, que ecoa por toda a eternidade, ecoará por toda a eternidade, pela Tua obra eterna, Senhor. Senhor, obrigado por fazermos parte desse plano,
fazemos parte do teu corpo, fazemos parte do teu povo. Muito obrigado, Senhor. É o Senhor quem faz isso tudo. Glória a Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu dos discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por todos para a remissão de pecados. Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que não há poder no suco da videira, não há poder no pão, ó Deus, mas há poder apenas no teu nome, Jesus. E nós celebramos essa noite, essa ceia no teu nome, sabendo que o Senhor reserva um dia, um lugar para nós estarmos assentados com o Senhor aí nas bodas do Cordeiro. Senhor, te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega esse pão, esse cálice, se segura, vamos comer tudo juntos, em nome de Jesus. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Para que contigo eu fosse com meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos veio redimido com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, louvado é o teu nome. Nós comemos esse pão, bebemos esse cálice, louvando o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como desse pão, bebo desse cálice, em nome de Jesus. Redimido com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar,
solidários em Cristo, unidos iremos andar. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Os irmãos quiserem trazer a oferta à frente, esta liberdade, vamos continuar cantando. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor Jesus Cristo, não é conforme a Deus de ganância, ó Pai amado, que trazemos oferta, Pai. Não é, Deus, moeda de troca com o Senhor, ó Pai. É em agradecimento pelas grandes coisas que o Senhor tem feito conosco, ó Deus. Em agradecimento e reconhecimento, ó Pai amado, das tuas bênçãos sobre nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Sabemos que tudo, ó Pai, toda boa dádiva vem das tuas mãos. Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Queria chamar os filhos aqui na frente. Sara Rickson, aqui à frente. Rickson, como é que chama a sua irmã? Carolina, vem aqui na frente. Vem cá, Sara, os menores mais novos que estão aqui hoje. Patrick, cheguei, Patrick. Vou apresentar, não? Oh, meu Deus do céu. Chamei os filhos aqui na frente. Nós trouxemos uma lembrancinha para dar para as mães. Ô, Doriana, me ajuda aqui. Eu não sei comandar isso aqui, não. Aí são os filhos, né? Não, vamos distribuir, que deixa lá. Não fica aqui na frente com o negócio na mão. Você vai fazendo. Aqui os irmãos. Não, vocês são aí para distribuir, não sei. Todos aí, né? Tá. Dá para os meninos, então. Leva para as mães. Quem é mãe, levanta. Fica só senta todo mundo. Fica só as mães em pé. Só as mães em pé. Sentar. Não, vamos distribuir para as mães. Pode distribuir, Você não é mãe, não, pode sentar. Pode entregar para a mãe. A mãe que estiver em pé, as mães que estiver em pé. Ué. Vai levando para as mães que estiver em pé. Saco ali, vai levando. Vai lá, pode distribuir um pouquinho para as mães que tem em pé. Dá para sua mãe, Carolina. Dá para sua mãe. Quem mais ficou? Quem mãe está sem ali? Olha, ó. Pode dar para a Sueli. As que estão em pé. Dá para sua mãe. Não. Vai. É só 4 mães. 4 mães aqui. Então para a Vânia levar para a mãe dela. Vai para a mãe na Vânia, a mãe dela. Quantas mães são aí? Eu vou contar agora não. Então vamos lá. É assim. Tirei isso aqui. O Patrick vai sortear aqui, ó. O Patrick é o menino isento. Ele vai sortear aqui. O menino isento
5. Esse aqui, guarda para sua mãe. Você vai sortear ali, ó. Aqui, ó. Tem uns para sortear aqui, irmão. Pegamos o nome das irmãs aqui. Das mães, Bastos, as mães, né? Bastos. Aqui, ó, tá no saco aqui, ó. Aqui, ó. Aí mesmo? Então tá bom, tá dispensado, Patrick. Tá dispensado. Aí leva os 5 aqui. Ó, pra mãe. Tem mais um. É redondo, esse redondo. Sai não, quer sair não. Aí, ó. Irmã Bete, ela leva pra irmã Bete lá, ó. Aquela, irmã Bete, ali, ó. Aquela ali, ó. Acabou, vou levar um. Ficamos redondão. Cida, ela Cida, ó. Vai ser todo mundo. Matilde, que é outra, sua mãe. Uhum. Sueli, ela, ó, Sueli. Agora o último, Doriana, ó. Glória a Deus. Amém? Vamos chamar as mães aqui na frente, então vamos orar. Vamos orar pelas mães, vem aqui na frente. Tira a foto para nós. De lá de trás. Cinco mães aqui, ó, seis mães. Tudo espalhado, ó. Tudo espalhado. Vamos lá então, irmãos. Vamos. A Bíblia fala para nós erguermos mãos santas, né? Vamos orar então. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai amado, pelas nossas mães, ó Pai, por cada mãe que está aqui, meu Deus. Muito obrigado, Pai amado, o Senhor tem cuidado, Deus amado. Assim como, Deus, todo ser humano, ó Pai amado, mas as mães são especiais, ó Pai, porque geraram uma vida, meu Deus. O Senhor, ó Deus, foi gerar uma vida dentro delas, ó Pai. Muito obrigado ao Senhor quem faz isso, ó Pai. Sabemos da preocupação das mães com seus filhos, ó Pai amado. Deus, Deus amado, paz sobre o coração delas, Pai amado. Que, ó Deus amado, eles vejam o lar delas em paz, ó Pai. Elas vejam o lar delas, Pai amado, sendo guiados pelo Teu Espírito, ó Pai. O desejo de qualquer irmão, som. Ei. Amém? Vamos encerrar então? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Irmãos, na semana que vem, no sábado, sábado, vai ter o casamento da Mariana. A Mariana, filha da Marilene. Quem sabe quem é a Marilene? Lembra da Marilene?
da Mariana, ela vai estar casando na semana que vem. Vai ser às 19h30. Deixa eu achar aqui. Às 19h30, lá na quadrangular do bairro Havaí, na rua José Jorge Fonte Boa, pertinho do ponto que só pegava ônibus. Vai ser lá na quadrangular, ela vai estar casando sábado que vem, 19h30. Toda a igreja está convidada, mandou um convite para a igreja, eu vou fazer o casamento delas, né, na semana que vem, se puder ir, se puder ir, delas. Se puder ir, vá lá, vai ser 19h30 na semana que vem, ela vai ficar muito feliz de ver os irmãos lá, tá bom? Qualquer coisa, o endereço está aqui, lá no Havaí, na linha do ônibus, 3051 e 52, no subidão do morro, lá na ponta lá, tá? Qualquer coisa, vocês procuram ensino, não sei como é que chega lá. Sábado que vem vai ter o casamento, ela mandou convidar toda a igreja, e se você puder ir, você vai ser muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar encerrando. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, pelo culto dessa noite. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai amado, que age em nossos corações. Senhor Jesus Cristo, estamos saindo daqui, ó Pai amado, ó Deus, com a plena convicção de que o Senhor é conosco, com a plena convicção, ó Pai amado, de que somos, ó Pai, preciosos para Ti, ó Deus. Somos, ó Pai, expostos ali no mundo a todo tipo de luta, de problema, mas isso não quer dizer, Deus, falta de amor do Senhor, não, ó Pai. Quer dizer que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Leva-nos para a nossa casa, debaixo da sua santa e grata proteção, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Amém.